aí galera, aqui é o Glauco Vidal e está começando mais um podcast por todo mundo. Eu quero passar aqui, antes de entrar aqui no podcast, para te pedir um favor. Pega o link desse podcast aí e envia para geral. Envia no grupo da sua família, envia no zap da sua mãezinha, envia no zap da sua vozinha, do seu pai, envia para os seus amigos. Eu tenho certeza que o podcast de hoje vai ajudar muita gente. Eu quero te pedir para me ajudar a crescer esse podcast. Então vamos nessa, pessoal? Vamos pro podcast de hoje? Vamos nessa. Se liga aí. Você já ouviu falar na palavra baldio? Baldio. Conhece essa palavra? E na frase terreno baldio? Com certeza você já ouviu falar nessa frase, nessa expressão. Você sabe o que significa baldio? Claro que se eu perguntar para você o que é terreno baldio, fica fácil de explicar. Você linka uma coisa na outra, a imagem vem na sua cabeça, você me explica. Mas a etimologia, a raiz da palavra baldio, ela vem de infrutífera. É algo que não dá mais fruto, é algo que não serve mais para o cultivo. Isso é o significado da expressão ou da palavra baldio. Sabia que existem várias pessoas, e de repente você pode ser uma dessas pessoas. Durante muito tempo eu fui essa pessoa, e eu ainda estou no processo de mudança, de transformação, mas durante muito tempo eu fui uma pessoa infrutífera. Eu fui uma pessoa que não dava frutos. E aí quando eu falo frutos, eu não prosperava, gente. Eu não ia pra frente, eu não conseguia ser bem sucedido nos relacionamentos, eu não conseguia ser bem sucedido nos negócios, tentei vários negócios, abri uma escola de idiomas, não foi pra frente, eu não conseguia prosperar no meio das minhas amizades, sempre fui uma pessoa de pouquíssimos amigos, de pouquíssima networking, eu não conseguia ser próspero na minha mente, a minha mente estava sempre falando coisa comigo, sempre falando coisas negativas, você é isso, você é aquilo, você nasceu naquele lugar, você não merece, você é filho de um cara que era maconheiro, então você também vai ser. Sabe uma coisa que você não consegue se livrar nunca? É da sua própria mente. Você não consegue dar um tempo de você, consegue? Você fala, cara, quer saber? Tô cansado de mim, vou dar um tempo de mim. Vou me desligar. Você não consegue tomar um remédio e falar bem assim, cara, vou ficar aqui 30 dias sem falar comigo mesmo. Vou ficar aqui 30 dias sem me comunicar comigo mesmo. Eu não quero saber de mim porque eu ando muito tóxico esses dias, ando falando muita bobagem, pensando muita bobagem, meus olhos andam olhando para coisas que eu não devo, sabe? Eu tô meio tóxico. Eu vou dar um tempo de mim. Você consegue dizer isso? Provavelmente não. Então, existem muitas pessoas que elas estão como um terreno baldio. Elas estão infrutíferas. Só que você precisa entender o seguinte. Tudo que já foi destruído pode ser reconstruído. Tudo que já foi deformado pode ser reformado. Eu sei que existem muitas pessoas com uma história muito triste, como a minha, por exemplo. Você tem essa impressão, cara, eu não nasci no lugar certo, eu não nasci na família certa, eu não nasci dos pais certos. E você tem a impressão que, cara, você nasceu nesse mundo pra sofrer, você veio pra sofrer. Quem aqui já teve essa sensação? Eu sou o primeiro. Cara, eu só nasci pra sofrer. Já viu aquela expressão, eu sofro mais que sovaco de aleijado? Eu só vim entender essa frase depois que eu cresci, porque quando eu era criança não fazia sentido. É porque aleijado ele vivia com uma muleta aqui antigamente, né? Debaixo do braço, né? Então todo lugar que ele ia tinha uma muleta aqui debaixo do braço dele para apoiar o braço dele, para apoiar o peso. Então quem pagava o preço era aqui, ó, era o sovaco, né? A axila do aleijado. Então, talvez você tenha essa impressão. Cara, eu sofro mais que sovaco de aleijado. Não importa o que eu faça, tudo que eu faça dá errado. Parece que eu tenho o toque de destruição na minha mão. Eu até começo um relacionamento, mas chega um tempo, vem os conflitos, vira uma bagaceira, eu termino com a pessoa termina comigo, eu não consigo segurar um relacionamento, eu não consigo ser bem sucedido na parte financeira, eu só compro coisa velha, os carros que eu compro é tudo carro velho, quebra, me dá despesa, me dá desgosto, eu vou no mecânico, gasto dinheiro, meu filho só me dá desgosto, já sofri com o pai deles, agora eu tô sofrendo com eles. A minha mãe poderia falar isso pra você. Cara, minha mãe foi uma mulher muito sofredora. Minha mãe, ela foi traída em São Paulo, aí fugiu para Brasília porque não aguentou ali a dor da traição, deixou uma filha para trás, inclusive, tentou trazer a filha, não conseguiu. Foi para Brasília, conheceu meu pai, cara sofrido, que tinha vindo da guerra do tráfico do Rio de Janeiro, andarilho, ficava andando na beira das estradas, pedindo carona de caminhão em caminhão.
E aí minha mãe se hospedou num albergue em Brasília, conheci meu pai. Naquela noite, por acaso, meu pai estava em Brasília, porque tinha ido ajudar um caminhoneiro a descarregar o caminhão, e o caminhoneiro deu uma carona para ele. Ele foi, se hospedou nesse albergue e encontrou minha mãe. Minha mãe sofreu lá em São Paulo com o cara que traiu ela, aí veio para Brasília, ao invés de encontrar um cara ajustado, um cara, né, bem assim, bem de vida, não no sentido financeiro, mas assim, mentalidade estruturada, emoções estruturadas, um cara de Deus, um cara que queria um compromisso sério. Ela foi e encontrou um cara que tinha problema com droga, que era drogado, que era usuário de droga, que era meu pai. Foi morar com meu pai. Anos de sofrimento. Eu lembro de brigas que meu pai tinha com a minha mãe quando eu ainda tinha 4 anos de idade, cara. Quando a minha mãe estava grávida de mim, meu pai empurrou minha mãe de uma escada. Minha mãe sofreu, cara. Aí a gente cresceu, no meio do sofrimento, vendo coisas erradas. Meu pai fumar maconha, meu pai bater na minha mãe gritar com meu pai gritar com a minha mãe, meu pai bater na minha mãe ir pra cima do meu pai com um pedaço de pau, com tudo que ela via pela frente. A gente cresceu no meio dessa baixaria. Aí a gente cresce, meu irmão Emerson se torna drogado, eu me torno drogado, meu irmão Gabriel se torna drogado, meu irmão Felipe se torna drogado. Aí eu tenho uma irmã que se tornou muito tímida e eu tenho outra irmã que já foi mais desinibida, só que tomou várias decisões erradas de relacionamento. Entregou sua vida para uma pessoa que não deveria entregar, e aí a vida dela foi por ladeira abaixo, emocionalmente falando. E hoje luta para lidar com tristeza, com depressão, porque perdeu minha mãe, não tinha estrutura para lidar com luto, e hoje luta para poder se refazer. Então, existem pessoas que parece que não tem mais jeito para elas, parece que não tem mais solução, porque tudo que essas pessoas já fizeram só levaram essas pessoas ao sofrimento. E de repente essa pessoa pode ser você. De repente eu esteja aqui falando com você. E de repente você pode estar pensando, cara, eu só tô sobrevivendo. Eu só tô vivendo aqui porque não tem jeito de me matar, porque eu não acredito em suicídio, eu acho que quem se suicida vai pro inferno. Mas eu vou viver nessa vida aqui, mas eu já perdi o gosto nessa vida, eu não tenho mais gosto em nada, eu tô vivendo por viver. Cara, eu tô falando com pessoas reais. De repente essa pessoa é você, ou é alguém que você conhece. Mas eu quero dizer para você que tudo isso aí que você pensa sobre você é mentira. E o pior, não é uma mentira humana, é mentira de Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Ele é profissional em mentir. Hoje eu quero desvendar algumas coisas para você aqui. Eu quero falar sobre o papel de 3 pessoas. Existem 3 pessoas que você tem que conhecer com uma palma da sua mão. Se você desconhecer essas pessoas, se você não tiver informações certas com essas pessoas, e se você não tiver intimidade com 2 dessas pessoas, você não vai ser bem sucedido, você não vai cumprir a sua carreira humana de forma digna. Você veio à Terra para sofrer e você vai sofrer até o fim. Você precisa entender primeiramente quem é Satanás. A Bíblia fala que Satanás ele é o adversário. A Bíblia fala que Satanás ele é o pai da mentira. Ele é um enganador. Ele foi ao jardim, ele entrou na presença de Deus, ele por ser espírito e por ter morado no céu, ele tem acesso ainda à presença de Deus. Não livre acesso como eu e você temos, mas ele ainda tem acesso. E a Bíblia mostra isso quando ele entrou no jardim do Éden e quando ele foi até a Deus para poder falar sobre Jó. Então ele tem acesso. Então, Satanás ele entrou no jardim, no Éden, que significa a presença de Deus, e ali ele defraudou, ele enganou Eva. Deus falou para Adão e Adão transmitiu a Eva. Deus falou, olha, de toda a árvore do jardim vocês podem comer. De toda a árvore do jardim vocês podem comer. Sabe o que Satanás falou para Eva? Deixa eu ler para você aqui. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem, ao macho. Deus falou com o homem. Deus falou, comerás livremente o fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim. Deus falou de qualquer árvore. Melão, melancia, maracujá, manga, mexerica, morango, siriguela, venezuela, tudo. Você pode comer tudo. Tudo. Só que Deus falou o seguinte, contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. O que Deus quis dizer é que eles viam, comeu por morrer ou não. Você sabia que Adão não era mortal? Adão não era mortal, gente. Ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, e Deus colocou o fôlego da vida dentro dele. Deus foi lá e fez assim, ó.
soprou do fôlego, saiu fôlego de dentro de Deus, Deus soprou nas narinas de Adão, esse fôlego entrou nesse boneco e deu vida ao boneco, e ele se tornou alma vivente. Adão não era um ser mortal, e aí a partir do momento que ele comeu do fruto, ele não morreu imediatamente, não foi uma morte instantânea, mas ele se tornou mortal. E a Bíblia relata sobre essa morte de Adão. Ele viveu muitos anos, porque antigamente se vivia muitos anos, os primeiros humanos. Mas depois, pessoal, ele se tornou mortal, ele morreu. E porque Adão desobedeceu a Deus, existia uma semente de pecado que dava acesso, livre acesso a Satanás dentro da família dele. E aí Satanás foi lá e usou um dos filhos dele. O seu primeiro filho era mais voltado, era mais dado a Deus, queria resgatar a aliança que os pais perderam com Deus no jardim, tanto que Deus ele não abandonou o casal, Deus tirou o casal de sua presença do jardim, mas Deus não saiu da vida daquele casal, tanto que os filhos ofereceram uma oferta ao Deus de seus pais. Só que, infelizmente, um desses filhos, ele foi usado pelo diabo. E Deus falou com esse filho. Sabe o que Deus falou com Caim? Falou, ai Caim, por que você anda meio triste? Ele, eu te fiz uma oferta e o senhor não aceitou. Ele falou, Caim, é porque você está fazendo uma oferta de qualquer jeito. Sabe, você está querendo me manipular. Eu não sou manipulável, eu sou Deus. Se você fizer a coisa certa, eu vou aceitar. E a partir daquele momento, Satanás colocou uma revolta no coração de Caim, de inveja, uma semente de inveja. E falou, olha, mata o seu irmão. Porque o seu irmão, ele só quer ser. Ele só quer se promover para Deus. Mata o seu irmão. A mesma serpente, a mesma cobra, o mesmo Satanás que falou com Eva, falou com o filho de Eva. Era uma semente de maldição. O mal estava em ação na vida daquela família. Então, falou com Caim, Caim foi lá e matou o seu irmão, e aí começam as grandes tragédias na terra. Então, quem é Satanás? Satanás é o seu adversário. A Bíblia fala que Satanás veio para matar, roubar, destruir. Qual é a missão de Satanás na terra? Matar, roubar e destruir. Qual é a missão de Satanás na terra? Matar, roubar e destruir. Quem é o diabo? É o inimigo das nossas almas. Ele não é o inimigo do nosso corpo. Ele, claro, ele utiliza do corpo de várias pessoas, mas ele é o inimigo da sua alma. Por quê? Porque a sua alma não pode morrer. Alma não morre. Ele, sabendo disso, ele não tem tanto interesse no seu corpo. É claro que ele vai degradar o corpo humano também, se a pessoa der acesso. Por exemplo, um viciado em crack. Você já viu como é que é o corpo de um viciado em crack? A pessoa fica debilitada, ela começa a degradar o corpo. Então, Satanás, ele tem interesse na sua alma, porque o seu espírito, ele volta para Deus. Sabe o que é o seu espírito? É o fôlego. Sabe aquele fôlego que Deus colocou dentro de você? Ele volta para Deus. Deus expirou o fôlego dentro de você. Um dia Deus vai fazer assim, ó. Deus vai inspirar e o seu fôlego volta para Deus. Mas a sua alma é que é concorrida no mundo, nas regiões celestes, nas regiões espirituais. A sua alma, ela vale quadrilhões. Por isso que existe uma luta ferrenha pela sua alma. E alma, para nós aqui, na nossa constituição humana, na tricotomia humana, alma significa o centro das nossas emoções. Alma, pessoal, é onde processa as emoções. É como se, por exemplo, quando você quer pegar um voo para poder ir para um outro país ou um outro estado, onde você vai? Você vai no aeroporto. Você não vai lá, eu vou lá no autódromo, de lá vai sair um avião para eu poder ir de Brasília para São Paulo. Você não vai. Você vai no aeroporto. O aeroporto é o centro onde processa os voos. E a sua alma é onde processa as suas emoções. E é por isso que não existe nada que é mais atacado na vida de uma pessoa hoje em dia do que as emoções dela. Hoje nós temos um altíssimo índice, como nunca se houve na história da humanidade, de doenças da alma. Mentes doentias, mentes adoecidas, corações adoecidos. Hoje existem homens, marido, namorado, noivo, que termina um relacionamento com a mulher vai lá e termina um relacionamento com ele. O que ele faz? Ele vai lá
mata a mulher, mata os filhos e se mata. Isso é fruto de uma alma doente. Então não existe nada que Satanás invista mais na terra do que na alma do ser humano. Satanás, ele contra-ataca. Por isso que você tem pensamentos suicidas, por isso que você tem pensamento de morte, por isso que você tem pensamento pessimista, por isso que às vezes você vai na entrevista de emprego, você já vai ali dentro do carro, dentro do ônibus, falando, caraca, não vai dar certo, eu não vou passar, vai ser muito difícil. Você é bombardeado o tempo todo. A Bíblia fala que Satanás, ele lança torpedos. A Bíblia chama esses torpedos de dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados, pessoal, é como se alguém lançasse uma flecha em você, e essa flecha, ela injeta um veneno dentro de você, e esse veneno penetra em você e ele vai matando você aos poucos. Isso é um exemplo, para ficar só nesse exemplo, de dardos inflamados. Então Satanás, ele é o inimigo número 1 da sua alma. E você inocentemente pensa que você veio ao mundo para viver uma breve vida de 80 anos. Pessoal, eu estou com 40 anos. Ontem eu tinha 5. Ontem meu amigo me mandou aqui um vídeo sobre nostalgia, um vídeo que a gente brincava de carrinho de rolemã, a gente brincava na chuva, na lama, e eu lembro perfeitamente. Eu lembro quando eu usava brinquinho, quando eu era adolescente, eu lembro. Eu estou com 40 anos, hoje eu tenho um filho, hoje eu tenho uma família. A minha vida é breve. A qualquer momento, a partir daqui, eu posso partir. Eu posso ir embora. A vida, ela é breve, a vida, ela é como um sopro, a vida, ela é como um relâmpago que aponta no ar. Vem e vai. Você já foi em algum enterro? Eu já enterrei muita gente, já enterrei minha mãe, já enterrei minha filha, já enterrei meus 2 irmãos. Eu, pessoalmente, como pastor, já fiz enterros. Então, gente, qual é o clima de um enterro? Qual é o ambiente de um enterro? É aquele ambiente que você nunca mais vai ver a pessoa. É outra mentira. Por quê? Porque o seu corpo, pessoal, o seu corpo é simplesmente um carro, um veículo. O que é a alma de um carro, por exemplo? Um carro sem gasolina, sem motor, ele funciona? Você pega uma Ferrari, uma BMW, você fala, caraca, ganhei uma Ferrari. Alguém vai lá e dá uma Ferrari pra você, sem nada dentro, sem nenhum tipo de motor. Vai funcionar? Não, você quer o carro pra quê? Pra ser funcional, pra te levar e trazer. E pra que, se for uma Ferrari, pra que você também possa exibir o seu carro, não é? Não é pra isso que você quer? Para as pessoas falarem, caraca, que carro top. Agora, como é que você vai exibir um carro que não sai do lugar? A alma do carro é o motor, é a engenharia mecânica do carro. E elétrica do carro, é o que dá vida ao carro. E o que dá vida ao seu corpo é a sua alma. O brilho dos seus olhos, a saliva da sua boca, entendeu? Os mucos da sua pele, sabe? A oleosidade da sua pele. A vida, quem dá é a alma. Quando a alma deixa o seu corpo, você fica pálido. Você viu um morto? Pálido. Você pode pegar uma agulha e afundar na pele dele. Não tem reação. É estranho. Agora você não, você dá um beliscão, você sente, ai, doeu. Por quê? Porque é vida. A alma tá dando vida para você. Acontece o seguinte, que esse corpo, ele vai morrer, mas a alma não morre. E a alma aqui na Terra, ela é o centro dos prazeres, onde você tem prazer, tudo que você sente, os seus sentidos, sabe? Olfato, paladar, visão, audição, tudo é graças à alma que dá, que traz isso para você, que vem para dentro do seu corpo e você consegue sentir o prazer, você consegue sentir, sabe, a textura das coisas, você consegue sentir o gosto das coisas. E essa alma, ela não morre. Essa alma, ela é eterna. E toda alma precisa de um ambiente. Ah, esse negócio de céu e inferno é coisa dos evangélicos. Isso aí é coisa de pastor ladrão querendo ganhar dinheiro. Pois tá aqui eu, meu filho, eu não preciso do seu dinheiro. Eu trabalho, sou paraprofissional aqui nos Estados Unidos, ganho meu dinheirinho, não preciso do seu dízimo, não preciso da sua oferta, você pode ficar com ele pra você. E tô aqui te dizendo que se você não entender sobre essas 3 pessoas que eu tô falando com você, você vai colocar a sua alma, através das suas atitudes aqui na Terra com o seu corpo, você vai colocar aquilo que vai retornar, porque não pertence a você. Peraí, a sua alma não pertence a você. O seu espírito muito menos. Nem o seu corpo pertence a você. A Bíblia fala que o corpo é um templo. Agora, quem está habitando esse templo é com você. O seu corpo não é um terreno baldio. O seu corpo é um templo. Se é o Espírito Santo que está habitando, ou se é o espírito do diabo que está habitando, Satanás é espírito, ele precisa de um corpo. Satanás precisa de casa. Os demônios são espíritos, eles são decaídos, eles precisam de casa.
Ah, mas esse negócio de demônio, eu não acredito. Meu irmão, é amigo que você não acredite. Que tal você também não acreditar na energia elétrica? Aí você põe seu dedinho lá na tomada, cara, deixa eu pegar aqui um prego e colocar ali dentro daquele buraquinho, deixa eu ver o que dá. Aí você vê se você acredita ou se você não acredita. Você vai sentir no seu corpo. Ah, mas não acredito nesse negócio de pastor. É só pastor que quer roubar. Meu amigo, tô aqui fazendo um estudo bíblico com você. Quer acreditar? Acredite. Não quer acreditar? Não acredite, você é livre. Graças a Deus. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela, a serpente, lembrando que a serpente era só um animal, Satanás é um espírito, Satanás precisava de um corpo, tá? Satanás precisava de um corpo para poder falar com a mulher. Lembrando que não é a cobra em si. Não é a cobra só era um animal astuto, mas era uma criação de Deus. Deus criou um animal astuto. Deus criou, a Bíblia fala que Deus criou os peixes dos mares, as feras dos campos. A Bíblia fala isso. Deus criou. Só que Satanás é um espírito. E o espírito, para se comunicar com o corpo, ele precisa de outro corpo. Tinha outros corpos lá? Tinha de Adão, só que Adão andava com Deus todos os dias, pessoal. Adão era um cara forte. Se Satanás tentasse entrar em Adão, ele ia levar um tapetão no carão. Ele não ia conseguir. Por quê? Porque Adão tinha uma comunhão forte com Deus. A Bíblia fala que Deus vinha todos os dias, na viração do dia, trocar uma ideia com Adão, trocar um tete a tete. E aí, meu Adãozão, tá colocando o nome nos animalzão? E Adão falava assim, meu paizão, tudo legalzão. Tamo de boão, aqui no jardinzão, colocando nome nos animalzão, fazendo a tua vontade. Era mais ou menos isso, eles tinham muita comunhão. Tô fazendo aqui uma brincadeira para descontrair, mas era mais ou menos assim que acontecia. Então, a serpente não podia entrar em Adão. E ela também não podia entrar em Eva, porque ela queria enganar quem? Eva. Então, para enganar Eva, ela tinha que entrar em outro corpo para poder enganar Eva, para poder defraudar Eva. Então, a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia criado, e aconteceu que ela, ou seja, que o diabo, através dela, questionou com a mulher. Olha só o que o diabo falou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? É isso que Satanás fala com você. O que Satanás fez com Eva é o que ele faz com você. Olha o que ele falou. Então é isso mesmo que Deus falou? Vocês não podem comer nenhum fruto das árvores do jardim. Vamos ver o que Deus falou, gente? Vamos ver? E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim. Qualquer espécie. Qualquer espécie. Mas o que a serpente falou? Foi isso mesmo que Deus falou? Vocês não podem comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Perguntou, questionou, colocou uma dúvida na cabeça de Eva. Quando ele colocou essa dúvida, ali era para Eva ter cortado ele no meio. Falar, vai pra lá, serpente do inferno. Nem sei quem é você, mas você tá louco, quero papo com você não. Primeiro que cobra não fala. Ou então todos os outros animais falavam. E não fala, porque se falasse, falaria até hoje. É porque o diabo deu voz à cobra. Ele usou a estrutura vocal da cobra. Foi isso que Satanás fez. Porque ele fala, e fala muito bem. Tanto que causou um rebuliço no reino dos céus. E corrompeu a terça parte dos anjos. O diabo era vendedor nato do mal, vendedor do mal. Porque tem vendedor que é do bem. Vendedor mente pra caramba, né? Alguns. O diabo era mercador. A Bíblia fala que ele era como um mercador. Influenciava. Entendeu? Aí, o que a mulher falou? Mais do fruto da árvore que está no centro do... olha o que a mulher falou. Mais do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis. Nele não tocareis, para que não morrais. A mulher tinha a informação? Deus falou para não comer do fruto com quem? Com Adão. Mas Adão falou para Eva que não podia comer do fruto? Falou, tanto que ela está dando a informação aqui para o capiroto. Então a serpente alegou à mulher: com toda a certeza não morrerás. É isso que ela fala, não dá nada. Como isso aí? Não dá nada. Traz sua esposa, não dá nada. Entendeu? Só um sexozinho também, ninguém sabe ficar comendo arroz e feijão toda a vida. Não é os argumentos de Satanás? E assim, muitas famílias vão ser destruídas. Aí você fala, mas eu vivi de boa. Mas você deixou um filho na terra que não tá vivendo de boa. Meu pai não viveu de boa, mas vamos supor que ele tivesse vivido de boa. Mas deixou eu, Emerson, Gabriel e Felipe, os 4 se tornaram drogados. Então não é você se tornar de boa, você tem que ter uma mente geracional, não é sobre você, meu amigo, apenas, entendeu? A minha missão de vida agora é criar o meu filho, porque eu tenho um filho chamado Kalel, tá aqui, ó. Então por ele eu faço aquilo que um homem deve fazer.
Então eu me torno um cara fiel a Deus. Não é que eu não sinto vontade de vez em quando de fazer as coisas fáceis da vida, de comer da árvore que está no meio do jardim. Mas é porque Deus falou para mim, Glauco, quando você se casar com essa mulher, não tocará em outras mulheres, porque isso é adultério. E a Bíblia fala que no reino dos céus não entrará adúltero. Então eu não pratico o adultério. Não é porque eu sou bom. Ah, o cara é bom, né? Esse cara é tão íntegro. Não tem ninguém íntegro. Toda a carne é podre, toda a carne é corrompida. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram. Você pode pegar Madre Teresa de Calcutá. Todos pecaram, todos pecaram. Nós temos o mal agindo dentro de nós. Por isso que existe uma batalha entre o bem e o mal. Vai, perdoa. Perdoa não, ela não merece. Não, perdoa não, ela não merece. Mas olha o que ela fez com você. Vira a outra face. Deus fala para perdoar. Não, vira a outra face não. Você não vai ficar carregando. É uma guerra que a gente vive dentro da nossa mentalidade. A nossa mentalidade às vezes é concorrida por anjos e por demônios. É por isso que você tem que orar, porque as tuas orações fortalecem o mundo espiritual para lutar a teu favor. Então foi isso que a serpente falou, querido. Foi isso que a serpente falou para Eva. Tá? Foi isso que o diabo falou através da serpente para Eva. Ele falou, ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, que do fruto do fruto que está no meio do jardim, que Deus falou, não tocareis, não comerás, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. O diabo está falando aqui para Eva, olha, mas Deus sabe, Deus entende, né? No dia que você comer desse fruto aí, vocês, na verdade, vocês não vão morrer, os olhos de vocês vão ser abertos, e vocês vão ser parecidos com Deus. Ó, e fala aqui, ó, e vocês, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal, você vai ser parecido com Deus. Então a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar. Olha que ela já tinha mais de 1 milhão de espécies de árvore naquele jardim. Era melão, era melancia, era abacaxi, era mexerica, era morango, quais são mais frutos? Era banana, era siriguela, era tangerina, todo tipo de árvore. Mas a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade. Tomou do fruto, comeu e deu a seu marido, que estava em sua companhia. Trouxa. Me perdoe, senhor, por chamadão de trouxa, mas ele foi trouxa. E ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueiras e fizeram cintas para cobrir-se, para cobrir o pipio e a perereca. Ali era a pureza. Perderam a pureza. Ali a morte já tinha tomado de conta. A morte matou a pureza. Então é isso que Satanás faz com você. Dá nada não, faz isso. É por isso que às vezes você está sofrendo. Você fala, ai meu pai, o que eu fiz para merecer isso? Querido, volta um pouquinho no seu passado, meu amor. Volta um pouquinho lá naquele marido que você traiu. Volta um pouquinho lá naquele bebê que você abortou, meu amor. Ô meu anjo, volta lá no filho que você amaldiçoou. Eu quero que você morra, desgraçado. Maldito o dia que você nasceu. Volta lá. Ah, eu não sei o que eu fiz para merecer isso. Você sabe. Você só não quer fazer um exame de consciência, mas você sabe. Agora, você não precisa ficar sendo acusado pelo pecado. Porque Satanás, ele é bom em uma coisa. Se tem uma coisa que Satanás é bom, eu tiro o chapéu. Eu não admiro o Satanás em nada, mas ele é bom no passado. Ô carinha bom no passado, meu amigo. Ô carinha bom no passado. Não, mas isso aí não. Deus falou isso aí? Não. Lembra lá daquele dia, não sei o quê? Ele joga o passado na sua cara. Ele passa o passado na sua cara. Nem museu é mais profissional do que Satanás em termos de passado. Satanás é profissional em passar o passado na sua cara. Em esfregar o passado na sua cara. Ele é. Mas você tem que fazer o exame de consciência para você adquirir a resposta. Ai, por que eu sofro tanto? Porque você um dia fez alguém sofrer. E a Bíblia fala, amai o próximo como a ti mesmo. Então se você não ama, você está descumprindo o mandamento. Então é por isso que você sofre. Ai, mas Deus está me fazendo sofrer. Não, querido, não é Deus que está te fazendo sofrer. É porque a vida ela é feita de plantios e colheitas, entendeu? Você planta uma desgraça aqui, adivinha só, o tempo passa, a árvore vai levar um tempo para crescer, você acha que não vai acontecer nada, mas daqui uns anos você está lá, colhendo, comendo fruto que você plantou. Ai, mas a vida está amarga. Ah, mas fulano me traiu, fulano me enganou. Será que você já enganou alguém? Será que você já traiu alguém? Hã?
Meu amigo, a vida é feita de plantios e colheita. E quando Satanás, o destino ou o raio que o parta, quer fazer você sofrer, mas você está no centro da vontade de Deus, eles não conseguem. Não conseguem. Satanás não consegue fazer uma pessoa que é serva fiel de Deus sofrer. E se o fizer, é só para que essa pessoa seja exaltada lá na frente. Quer um exemplo disso? Jó. Teve câncer de pele, teve que raspar o câncer de pele com uma telha, com um caco de telha. Mas Deus restituiu tudo que Jó perdeu várias vezes mais. Então, hoje, esse vídeo foi para falar sobre Satanás. Eu falei sobre Satanás. Eu falei sobre o pai da mentira. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. A missão de Satanás é roubar, matar e destruir. Se você é uma pessoa que tem andado se colocando para baixo, Deus nunca vai jogar o seu passado na sua cara. Nunca. Deus é futurista. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não temas, eis que te digo. Vai para a terra que eu te mandar. Deus sempre está levando a gente para frente. Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrar. Aí um dia Abraão estava lá e Deus falou, agora volta para o lugar que você estava, porque eu não quero mais você nessa terra. Não, Deus nunca falou para Abraão voltar lá para a parentela dele. Quando Deus fala para você ir para frente, Deus pode até tirar você daquele lugar, mas é para você ir adiante, para você continuar indo para frente. Então você tem que entender o seguinte, meu amigo, minha amiga, que Deus é futurista. Deus te leva para frente. Eu falei nesse vídeo que você tem que conhecer 3 pessoas. E hoje eu te dei a primeira pessoa, que se chama Satanás. Você precisa conhecer Satanás. Profissionalmente, você precisa se tornar especialista em Satanás. Você precisa conhecer as castas de demônio que existem, o que ele faz. Você precisa conhecer a história de Satanás. Por que Satanás era um anjo e virou de repente um demônio? O que aconteceu lá no reino dos céus, que ele foi precipitado na terra? Você precisa se tornar expert em Satanás. Estude Satanás, como você estuda uma matéria da escola. Se torne bom em conhecer Satanás. E no próximo vídeo eu vou falar sobre quais são as outras pessoas que você tem que conhecer, para que você seja uma pessoa bem-sucedida nessa vida e não tenha a sua alma levada para um lugar que ela não foi criada para estar. Só quero lembrar você que o inferno não foi criado para os seres humanos. O inferno foi criado para Satanás. Só que Satanás viu uma brechinha de levar algumas almas lá para o inferno com ele. E ele vai fazer de tudo para levar a sua. Para levar a sua. Ele vai fazer de tudo. Tudo para levar a sua. É por isso que você vive essa guerra que você vive. É por isso que você vive esse tanto de problema que você vive. É Satanás competindo pela sua alma e Deus tentando atrair você. Deus envia uma pessoa, fala pra você não dá crédito. Aí Deus envia outra pessoa. Aí Deus envia uma criança. Deus envia um adulto. Aí Satanás fala, mas todo pastor é ladrão. Aí você vai e repete, mas todo pastor é ladrão. É por isso, querido. É por isso que você vive. As guerras que você vive são as concupiscências, são os desejos da sua carne sendo utilizados por Satanás para militar contra a sua alma, para militar contra o seu espírito. E é uma briga ferrenha. Vamos pro próximo vídeo. Que Deus te abençoe.